Estados Unidos. Portanto, este senhor, com um grande conhecimento oculto, deu instruções à senhora Parker, de Boston, que desenhou este tarot que nós estamos aqui a ver. Quem esteja minimamente familiarizado com o tarot vai notar que existe grande semelhança entre este tarot aqui com o Rider-Waite, que é do Arthur Edward Waite, um historiador e também renomeado ocultista. Por que este tarot foi refeito ou foi inspirado? Foi inspirado porque o Arthur Edward Waite ocultava, velava muita coisa aos profanos, e todo o simbolismo era muito obscuro, ou seja, só mesmo quem possuía as chaves, quem possuía o conhecimento do que se está a mostrar, é que iria reconhecer esses atributos esotéricos. Então o Paul Foster Case clarificou tudo isto nesse baralho. Neste baralho que nós estamos aqui a ver, se vai cingir o nosso curso. Portanto, tudo aquilo que está representado em cada carta não é por acaso. Não é mesmo por acaso. Mas isso nós falaremos adiante no curso. Vamos então iniciar. Portanto, o que é o tarot? Gostaria de vocês, nestas duas cartas, primeiro nesta, identificassem qualquer coisa que vocês possam achar que responda a esta pergunta. Não nos vamos cingir ao ponto histórico de onde provém o tarot, se é do Egito, se é da Suméria, se é do outro lado, porque não existe provas comprovadas historicamente a origem do tarot. Não. Isso não existe. Aqui nesta carta, vocês conseguem ver alguma coisa que indique, possa responder o que é o tarot? Parece muita coisa. Se responde. Está mais ou menos explícito. Eu vou dar uma ajuda aqui. Alguém consegue ler o que está aqui? Não. É Tora. Tora. Exatamente. Está virada ao contrário, mas é Tora. Tora. Quer dizer lei, ao fim e ao cabo. Portanto, temos aqui uma pista. E aqui? Alguém consegue ler aqui alguma coisa, identificar alguma coisa? Está exatamente a mesma que estava a Tora. Exatamente, também está ali Tora. Aliás, Tora. Mas se nós começarmos a ler daqui, Não era ao contrário. rota, precisamente do latim, ruta, que é via, percurso. Portanto, o tarot realmente é uma lei de percurso. Uma lei, portanto, algo intransponível. Isto abrange toda a gente, todo o ser humano. Tal e qual como a lei da gravidade aqui. Nós não podemos fugir a ela. Quer conheçamos o tarot ou não. O tarot é um mapa. Ao fim e ao cabo, um mapa da consciência, como vocês podem ver aqui neste esquema, que é a árvore da vida a cavalo. Cada carta representa um estado de consciência humano, não é? Que vai progredindo até à fonte, ou até Deus, ou aos deuses, conforme vocês quiserem chamar. Este poder ilimitado, esta luz ilimitada aqui, que é o divino, é o transcendente. Nós no curso nunca vamos pegar expressões tendenciosas religiosas, ou seja, nunca vamos chamar Deus, vamos generalizar, porque esse conceito transcende tudo o que é religião, tudo o que é espiritualidade, portanto, são esquemas feitos pelo homem. Portanto, tarot é isto. É uma lei, é um percurso que todos nós vamos ter que percorrer, quer tenhamos conhecimento das cartas ou não. São estados simbólicos representados por cada carta, graficamente. Cada carta tem uma potência numérica, tem uma letra hebraica, tem uma panóplia de símbolos neste grafismo todo, que estão em harmonia e falam muito de nós próprios e do universo também. Então, sabendo isto, para que serve o tarot? Orientar o caminho da realização espiritual. O que é orientar ao caminho da realização espiritual? Antes de nós estarmos aqui, antes de tudo isto existir,
provém de algum sítio. E esse sítio é esta fonte ilimitada de poder. Nós chamamos Deus, ou Deus, ou o que vocês queiram chamar. Portanto, vai-nos orientar a voltar a reintegrar, digamos assim, ao termo certo, nesta energia cósmica, não é? Nesta fonte de energia. Então, ele vai-nos ajudar a fazer este percurso com mais facilidade, com mais rapidez. Ou seja, fomentar a evolução interior também, porque nas instruções que nós temos em cada carta, elas dão-nos uma conduta moral e também uma maneira de encarar a vida. Não é simplesmente uma carta para adivinhar o futuro, como a maioria pensa. Promover o autoconhecimento. O autoconhecimento aqui é um nível muito profundo. Não é simplesmente quem sou eu, do género, eu chamo-me António, a minha mãe é Susana Azevedo, o meu pai chama-se António Gonçalves. Não é desse autoconhecimento que nós estamos a falar. É também da nossa personalidade, mas essencialmente da nossa parte espiritual. Portanto, nós somos fragmentos desta luz ilimitada aqui. Se nós nos conhecermos a nós mesmos, por reflexo, nós vamos conhecer o que lá está em cima. E daí aquela frase muito popular que estava à porta do oráculo de Delfos: ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Vamos então à próxima linha. Desenvolver capacidades ocultas no homem. Cada lâmina, cada carta, representa uma faculdade que nós temos, vá lá, adormecida. E nós podemos, através do subconsciente, reativar coisas que nós não temos percepção agora, que não conseguimos fazer porque nós não temos percepção. Depois de reativarmos, através do sistema específico, nós conseguimos acordar essas faculdades. E ao acordá-las, nós vamos descobrir uma infinidade de poderes, se vocês assim quiserem chamar, mais ligados ao psiquismo. Mas isto só se consegue verificar a realidade inerente ao que eu estou a dizer depois de se praticar. Não estou aqui a falar, é o que eu estou aqui a falar. Interessa é prática. Quando se pratica, sente-se, vê-se, comprova-se realmente que nós somos mais do que imaginamos, do que aquilo que nós somos aqui. Então, harmonizar o superconsciente, subconsciente e consciente. Agora aqui o superconsciente, não é? Uma palavra tramada. Quando se começa a meter estas definições, vamos ver melhor o que é que cada uma quer dizer. São todos aspectos de nós. Esta carta representa precisamente o nosso consciente, aqui este senhor que aqui está. Facilmente, através da mitologia judaico-cristã, nós associamos ao Adão. Este representa o consciente, esta representa o subconsciente, que é a Eva, e o superconsciente é este anjo aqui. Nós podemos ver que o consciente e o subconsciente estão no mesmo plano, embora não tenham muita percepção um do outro. Okay? Ao passo que este irradia luz para ambos. Então, vamos definir o consciente. Órgão psíquico responsável pela absorção, processamento e construção de informação. Através dele, compreendemos os estímulos percepcionados pelos 5 sentidos que dispomos. Ou seja, o nosso consciente é a ferramenta com a qual eu posso identificar o vosso monstro e vocês o meu. Aquilo que me permite, vá lá, construir um discurso para poder interagir convosco e vocês comigo. Percepcionar tudo aquilo que está neste mundo mais material. Ok? Aí está o domínio do consciente. E vejam que ele, aqui, está, vendado, obstruída. A visão dele está obstruída para esta realidade aqui e aqui. Ele não está minimamente consciente. Não é? Ao passo que aqui o nosso subconsciente, ele está a olhar diretamente para o nosso superconsciente. Ela tem percepção dele. Portanto, há aqui uma ligação subtil, ainda que não estejam no mesmo plano, mas existe, de facto, aqui uma ligação.
Agora reparem, uma coisa muito interessante. Por trás do nosso subconsciente temos estas chaminhas, que são 12, alusivas aos 12 signos do zodíaco, às 12 potências do universo. São chamas porquê? Porque emitem luz. Nós, sem luz, aqui nós não conseguimos ver nada. Ou seja, andamos aqui aos apalpões. Nós precisamos de luz para ver. Por isso é que este recurso simbólico está deste lado. Tem tudo a ver com o nosso subconsciente, com a percepção daqui. Okay? Vamos então para o subconsciente. Órgão psíquico responsável pela organização de memórias e emoções recalcadas. Responsável pelo desencadeamento das reações naturais e instintivas do nosso ser. Deve ser controlado pelo consciente. O simbolismo é a única linguagem que o consciente dispõe para comunicar-se com o subconsciente. Portanto, ele, subconsciente, é a ponte entre o consciente e o superconsciente. Ou seja, nós aqui utilizamos o termo subconsciente, mas muitas escolas utilizam o termo inconsciente. Nós não gostamos desse termo, porque o in retira a qualidade do que se está a afirmar, não é? Portanto, inconsequente não tem consequência, intolerante não tem tolerância. Se nós estivermos a chamar inconsciente, nós vamos dizer que não tem consciência. E não. O nosso subconsciente tem efetivamente consciência. Só que funciona a um nível mais baixo, mais subtil. Não é tão ativo quanto o nosso consciente. Então, aqui o nosso subconsciente é um aliado formidável. Porque nós não precisamos, por exemplo, de estar constantemente a pensar bater o coração, iniciar a digestão. Portanto, isso é tudo feito por ele, pelo nosso subconsciente. Todas essas funções estão a cargo dela. Estas memórias e emoções recalcadas, vamos imaginar, alguém tem uma experiência traumática antes de fazer 4 anos. Vamos imaginar que cai num buraco, num sítio verde, onde corre um rio ao pé. Embora não se lembre mais tarde em adulto esta criança, quando estiver em padrões semelhantes, ou seja, num sítio verde, onde ouça de fundo o rio, muito provavelmente vai começar a sentir-se desconfortável. Ou seja, isto vai ser o subconsciente que gravou aquela experiência traumática a avisar: estás em perigo, sai daí. Portanto, ela de facto tem consciência, só que a um nível mais baixo. Neste curso, o Dr. Paulo Foster Case ensina-nos também que o subconsciente funciona com uma frequência diferente do nosso mundo material. Ou seja, ele ensina-nos que, através do subconsciente, nós podemos formar coisas, trazer eventos à nossa vida que nós desejamos, selecionar um objetivo e materializá-lo. Para isso, nós temos que saber como semear essas ideias no subconsciente para que ele então possa de facto realizá-las neste plano material. E é isto que se pretende. Muito bem, vamos então ver o superconsciente. O superconsciente, centelha divina, alma, eu superior, divino em nós, Deus, é a ponte entre a energia ilimitada e o homem. É o inconsciente coletivo, ou a caixa, o reservatório de todo o conhecimento, poder e energia espiritual do universo, o controlador dos elementos e dos planos. Comunica-se somente através do subconsciente. Lá está aquela ligação, este rasgo que existe aqui. Não é? Ela está a olhar diretamente para ele, ela tem consciência dele. Portanto, o subconsciente é como se fosse um cálice. Ela conserva e recebe em si esta energia formidável, não é? Que depois pode trazer no plano físico a mando do nosso consciente. Aquilo que nós queremos, delineamos um objetivo e trabalhamos então com o subconsciente para que se ele materialize. Aqui há alguma dúvida em relação a isto? Compreenderam tudo o que eu estive aqui a explicar? É só uma base porque o curso funciona muito com estes 3 aspectos.
Vamos então falar especificamente como decorre o curso. Ou seja, vamos por etapas. Primeira etapa, o formando, neste caso, ficará exatamente no local onde vocês estão agora aqui sentados e vai relaxar, vai abstrair-se de todos os problemas que tem lá fora, na vida comum, para centralizar-se, para repousar. É muito importante essa abertura. Okay? Sem isso, então, não se pode entrar no templo. Tudo o resto dará lá dentro, no templo, num espaço sagrado. Depois passará por uma breve defumação. Tem um efeito de limpeza energética, que ao cabo no nosso corpo astral, para desobstruí-lo, porque após a entrada em templo e uma breve consagração, vão ser efetivamente invocadas forças quadrantes e invocada esta força aqui, ou o nosso superconsciente, para se manifestar em nós no templo. Então, se nós formos sujos a esse nível, nós vamos ter como uma capa. E essas energias não vão entrar em nós, não vale a pena. Por isso é que é tão importante essa desobstrução. Estas obstruções tornam-se através dos nossos pensamentos negativos. Às vezes também, por estarmos em contacto com pessoas que tenham problemas a esse nível, mais sutil, isso acaba por despassar para o nosso corpo. E é uma chatice. Nós aqui temos que eliminar isso para que o curso seja efetivo e recebamos as energias que tardiamente invocamos. Então dá-se a entrada em templo e depois uma consagração. Mais uma consagração. Para que nos centremos, para que sejam abertos os canais propícios à recepção destas energias que o próprio Tarot desencadeia em nós. Okay? Dá-se então um exercício de intensificação do corpo glorioso, que é o nosso corpo de luz, a nossa verdadeira centelha, aquele corpo com que nós fomos criados, não aquele que nós temos agora. Portanto, ele está como se apagado. É como se nós fôssemos no momento um carvão. Nós precisamos de ativá-lo, ou seja, precisamos de o acender para ter então este corpo. Claro que isto é um nível astral, não é um nível físico. Ninguém começa a brilhar. É que não dava jeito, senão estamos ali às escuras do tempo por dia a piada toda. Continuando. Dá-se então a invocação das forças quadrantes e da fonte, que eu já tinha falado. É muito engraçado. Quem seja minimamente sensível, ao invocarmos, as pessoas sentem que alguma coisa se manifesta. Algo benigno, algo que nos abraça, algo que nos rodeia, que nos esteja a proteger. Dá-se então o início da sessão de estudos ou de meditação. Aqui então vai-se dar a matéria que está programada, que é cada carta, e mais algumas curiosidades ligadas ao tarot. Também vão haver trabalhos, meramente reflexões, só para nós interiorizarmos o que nós estamos a observar e aquilo que o nosso subconsciente está a reter ao nós olharmos para estes símbolos. Como nós vimos, o subconsciente, nós podemos comunicar com o nosso subconsciente através dos símbolos. E as cartas são a maneira indicada para fazê-lo. Damos então a dispensa das forças quadrantes, porque estas forças aqui que são invocadas são nossas e ao mesmo tempo do universo. Se nós não as dispensarmos, elas permanecem no local, portanto no templo, a consumir a nossa energia e a energia do universo. E se nós formos para casa, vamos nos sentir cansados, esgotados. Algumas pessoas ficam com dores de cabeça, dormem, parece que não dormem. Portanto, estas forças têm que voltar ao sítio de onde vieram. É muito importante. Dá-se então esse sacramento. Aqui as pessoas ou ficam aqui a conviver com os irmãos e a jantar, ou vão para casa. Vamos falar um bocadinho dos conteúdos a lecionar. Portanto, os arcanos maiores e os respectivos atributos passam
precisamente pelo simbolismo gráfico, pela potência numérica, pelo significado da letra hebraica. Nós podemos ver aqui, temos um número, temos uma letra e temos então o grafismo que já falámos. Todos eles têm uma ligação e complementam toda esta panóplia simbólica. Como meditar corretamente com cada carta, a fim de ativar a faculdade psíquica oculta inerente a cada carta. Eu posso dizer, por exemplo, que a experiência do louco, quem medita com o louco, quando começa a entranhar este simbolismo todo, nós começamos a sentir uma jovialidade incrível. Quem esteja mais em baixo começa a ficar com mais alegria, com mais energia. E vejam bem, o louco representa precisamente isto. Esta energia limitada. Para quem esteja acostumado, aqui consegue ler Yod, He, Vav, He, muito subtil. Ele representa precisamente essa força. O cão representa o intelecto. Aqui, esta memória, o Akasha, este saco representa as memórias, o Akasha. A flor, a vida, ela é essa energia. Reparem como ele está à beira de um precipício, não é? Está prestes a cair, tal e qual como uma manifestação. Esta queda toda, não é? Dá-se até à densificação no oculto, o nosso plano material. É muito interessante. Dentro destas cartas está um simbolismo imenso, que quando é devidamente entranhado, ativa estas faculdades. Ok. Então, não vamos aprender a arte da divinação com o tarô? Então, como é isso? Vocês perguntam, então venham a uma apresentação do curso de tarô e não me vão ensinar a ler as cartas? Chatice, não é? Estão-me a enganar. A resposta é, para já, não. Não nos vamos cingir a essa parte. Porquê? Porque a função principal do tarô é aquela que nós tivemos a ver. Lida rumo à nossa evolução. É esse o aspecto que nós temos que trabalhar primeiro. E atenção, este para já não está a anular a possibilidade de nós falarmos nesse aspecto. Okay? Poderemos fazê-lo, mas com outro baralho. Este simbolismo todo que nós vamos entranhar fica com este tarô, que é muito específico para isto. É a mesma coisa que, se nós começarmos a utilizar este tarô para divinação, é a mesma coisa que andar com o Ferrari e poder fazer